Pop-up gráficos no mapa sem extensões, objetos nativos e a função AGGR Geometric. E aí pessoal, tudo 100%? Na última sexta-feira teve uma live em comemoração aos mil inscritos aqui no canal. Quero agradecer a vocês que estão vendo o vídeo aqui e não assistiram a live. Se ainda não está inscrito, então se inscreva. Vamos ver se a gente bate os 2.000 inscritos agora, né? Tem uma estradinha aí pela frente. Se você não assistiu a live, o link vai estar aqui na descrição. Ou procura aí no canal, como sempre, beleza? E aí lá na live teve uma pergunta sobre abrir pop-up. Até o Bruno que fez a pergunta lá, vocês vão ver se vocês assistirem a live lá. E durante a live eu acabei a gente vendo muita coisa e comemorando os 1.000 inscritos e tal. 2 horas de live também, né, já estava muito tarde, daí acabou não dando tempo. Aí eu resolvi gravar o vídeo de hoje, mostrando como fazer isso no mapa. Eu vou até usar o mesmo exemplo que estava lá na live, claro que agora com mais tempo eu dei uma melhorada, fiz uns ajustes, vou mostrar para vocês aqui, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, né, que eu falei lá na live também. GeoAGGR Geometric, função de script e gráfico. É usada para agregar um número de áreas a uma área maior. Por exemplo, agregando diversas sub-regiões em uma região. E aqui está toda a explicação, como sempre, né? Não vou repetir tudo, leiam. Vou deixar também o link aqui na descrição. E aí vocês podem ler com calma. Tem um exemplo aqui também, ó, de como usar o GeoAGGR, tá bom? E vamos aqui para o nosso aplicativo. Eu criei esse aplicativo lá na live, onde mostra o mapa. Deixa eu apertar um F5 aqui para ver. Beleza, então ó, carregou o mapa aqui, certo? Aqui temos as 5 regiões do Brasil, mudei a cor da fonte aqui. E quando eu paro o mouse aqui, ele mostra várias medidas. Ó. Veja que ali na descrição tá população em 2020, 18 milhões de habitantes no norte, 8,8% do Brasil. No nordeste é 57 milhões, parece bastante gente. E né? Tem 27,1% da população do Brasil. Centro-oeste, 16 milhões com 7,8%. Sudeste com 89 milhões, tem 42% da população do Brasil. Já o Sul tem 30 milhões de habitantes, 14,3% da população do Brasil. Isso em 2010, tá? Assim que sair os dados do IBGE, eu vou atualizar esses aplicativos e deixar disponível lá no site também, tá? Se eu paro o mouse aqui, ó, ele mostra área, né, região norte, área territorial em quilômetros quadrados, 3,55 bilhões de quilômetros, né? O G é bilhão, né? Distribuidoras de gás, 0. Produção de soja, 2,69 milhões de toneladas. Postos de etanol, 1,46 mil postos. Postos de gasolina, 2,77 mil postos de gasolina. Se apontar para o Nordeste, mesma coisa. Vai mostrando ali os totais, né? Não vou ler um por um, vocês já pegaram a ideia. Aí se eu clicar aqui, ó, no sul, ó o sudeste aqui, ó. Nossa senhora, 20 mil postos de etanol e de gasolina, né? Vou clicar aqui no sul, tem só 7 mil postos de gasolina. Cliquei no sul. Observaram que eu dei um clique só, tá? Eu não fiz nenhuma seleção, só cliquei e ele já fez o zoom aqui. O teu mapa, quando você clica, ele já faz o zoom direto, sem você ter que clicar em outro lugar para confirmar a seleção, nada disso? Feitiçaria ou tecnologia? Se eu parar o mouse aqui, ó, no Rio Grande do Sul, aqui ele já mostra outra coisa. Ele está mostrando a área territorial em quilômetro quadrado, mas neste estado, no Rio Grande do Sul, ordenado por município e mostrando os primeiros 5 municípios. Então, Alegrete tem 7,8 milhões de quilômetros quadrados, Santana do Livramento, acho que é 6,9, Uruguaiana 5,7, Santa Vitória 5,1, Dom Pedrito 5,1, outros 212 milhões de quilômetros, certo? E ele tem aqui, ó, 497 municípios. Então no Rio Grande do Sul, ó,
dos 497 municípios, esses 5 são os que têm a maior área territorial. Poderia ser preço de combustível, quantidade de clientes, faturamento. Você escolhe o que você quer colocar ali, né? Santa Catarina, olha lá, São Joaquim, Campos Novos e Mafra, Paraná, Guarapuava, Tibagi, Castro, Ortigueira e Prudentópolis, certo? Se eu clicar aqui no Paraná, já fez o zoom também, não tive que confirmar nada, só cliquei e já fez o zoom. E aí se eu paro o mouse aqui, ó, em cima de Curitiba, aparece área territorial de Curitiba, 434,8 km². Etanol tá 1,96, gasolina 2,88. Quem dera, né? Quem dera. Isso é em 2010, tá? Pessoal, isso é tudo dados de 2010. Eu preciso atualizar esses aplicativos e esses valores e disponibilizar lá no site. E eu preciso automatizar isso para não ficar dependendo de mim também, toda hora ter que ficar atualizando. Então logo eu vou disponibilizar esses dados lá, quem sabe em Parquet. Deixem aí nos comentários se vocês querem que eu faça um projeto atualizando em Parquet com Python, talvez. Sair um pouco do clique. Falo tanto só de clique, né? Lembrando, né? Eu falo de clique porque é minha especialidade, sou certificado clique. Então é a ferramenta que eu mais uso, que eu mais conheço. Mas se vocês quiserem que eu faça em Python ou em outras tecnologias, deixa nos comentários aí, quem sabe. Tecnologia é legal, inteligência artificial. Vamos fazendo aí, beleza? Feito isso, isso eu posso clicar, né? Deixa eu clicar aqui em Curitiba, ó. Se eu clicar em Curitiba, muda nada. Poderia colocar aqui, clicou, vai para os bairros, né? Dos bairros vai para as ruas e por aí vai, né? Às vezes pode dar zoom, pode mudar a opacidade aqui para ver Curitiba, trocar Curitiba para ser só uma borda, né? E aqui dentro as cidades, outras informações. Posso selecionar mais de uma cidade aqui, ó, do Paraná. Selecionando aqui, vendo? Posso limpar os filtros aqui da cidade, volta para o estado. Se eu limpar os filtros do estado, volta para a região. Se eu limpar todos os filtros, volta para cá, seleciono outra região, seleciono outro estado. E olha lá, esse aqui não tem informações, não tem informações de combustível, daí ele não mostra. Vou acertar um aqui. Tem bastante municípios sem informações. Esse tem. Cheio que tem. Beleza? E como é que faz isso? Ó? Se eu correr para o lado aqui, olha só que legal. Eu tenho os dois gráficos aqui mostrando o preço de combustível e ele ainda diz aqui, ó. Nesse caso aqui, é melhor abastecer etanol, né? Porque se você multiplicar a gasolina por 0,7 e o preço da gasolina for menor do que o etanol... Não, se o preço do etanol for menor que o preço da gasolina multiplicado por 0,7, é melhor abastecer etanol. Acho que é isso. Beleza? Se eu selecionar essa cidade aqui, ó, abastecer etanol também. Geralmente vale a pena abastecer etanol, né? Pegar outra cidade. Essa cidade não tem, essa aqui tem. Se eu limpar todos os filtros... Não sei não se está certo isso aqui, depois dá uma conferida. Mas como é que faz para colocar uma condicional aqui no gráfico de pizza, né? Isso aqui vocês já sabem, né? Vou editar aqui. Você cria o gráfico, adiciona ele como item mestre, tá? Então ele vai aparecer aqui como um item mestre de visualização, ó. Todos os objetos aqui tá como item mestre de visualização. Os gráficos não precisa, mas é bom, né? Deixar como item mestre de visualização. Você não precisa colocar... Todo objeto que você cria não precisa ser um item mestre de visualização, tá? Nesse caso aqui eu coloquei os mapas porque é mais fácil de você dar manutenção e você pode usar o objeto em mais de um lugar, não precisa ser só dentro do objeto do mapa. Mas eu já vou mostrar ali aquele truque de clicar e ele já seleciona direto, né? Então aqui para fazer esse rank aqui, basta você colocar aqui nas propriedades da dimensão número fixo. Aqui eu coloquei 6, né? Quando passa de 6 ele cria o outros. Se você não quiser mostrar o outros, é só desmarcar, tá vendo? Mas eu acho sempre importante deixar o outros para ver essa proporção, né? Se os itens que você está vendo aqui, enquanto que ele é menor que o outros, né? O outros, que às vezes a somatória do outros é muito superior aos itens que você está exibindo aqui, beleza? E ali no de pizza aqui,
Como são duas medidas distintas, eu usei o value list. Então usei aqui a função value list. Isso aqui foi uns testes que eu estava fazendo. Então eu usei a função value list com o if, que diz o seguinte, ó. Se a média de preço da gasolina multiplicado por 0,7 é menor que a média de preço do álcool, abasteça etanol. Se não, apenas etanol. Se a média de preço da gasolina vezes 0,7 é maior ou igual ao preço médio do etanol, então você pega o preço da gasolina e multiplica por 0,7. Se for maior ou igual que o etanol, é melhor abastecer gasolina por causa do consumo, né? A gasolina tem você anda mais consumindo menos gasolina. O etanol tem mais potência e você acaba consumindo mais etanol, ele gasta mais ali por quilômetros por litro, né? Etanol e gasolina. Beleza? Feito isso, lógico, se eu estou usando uma dimensão genérica, isso aqui é um item mestre de dimensão genérica, tá? Se quiserem que eu grave mais sobre item mestre de dimensão genérica, deixa no comentário, mas também tem outra live que, se eu lembrar, eu vou colocar aqui para vocês assistirem, onde eu mostro como fazer um DRE com dimensão genérica, tá? Então você vai usando aqui, se você usa a dimensão genérica, a medida aqui também vai ser com dimensão genérica. Então você vai usar a função pick match do value list, o mesmo value list que você está usando na dimensão. E se você está usando esse value list, o match também tem que ser do mesmo valor, né? Então a mesma regra para os dois aqui. Se der match, vai ser esse valor aqui. Se não der match, se der match na primeira posição, vai ser esse valor. Se der match na segunda posição, vai ser esse daqui. Então, primeira posição é o etanol, etanol. Segunda posição, gasolina, gasolina. Segunda posição. Beleza? E aí, propriedades, né, tal. Aqui, talvez aqui vai aparecer percentual, se você quiser colocar como... aqui em apresentação, né? Se você quer colocar como o valor em si e não percentual, você vai colocar aqui como rótulo de valor personalizado, como valores, e o ângulo aqui é só para poder ficar inclinado assim o texto, né? Não ficar aquele outro balãozinho, tá? E aqui o formato numérico aqui, ó, deixar com 2 casas decimal, eu tinha deixado com uma só. Melhor que já fiz uma melhoria aqui. Beleza? Preciso ter esses objetos aqui. E agora? Se eu excluir esses objetos aqui, ferrou meu gráfico? E se eu excluir a pasta inteira, ferrou meu gráfico? Será? Salvar. Região norte. Lá. Opa. Olha lá, olha lá. Ué, aí ó. Tá funcionando mesmo, será? Opa, olha só. Aqui não tem, aqui tem. Oh, que maravilha. Então, por que continua funcionando? Por causa do item mestre, ó. Eu excluí a pasta, excluí aquele objeto da pasta, mas se eu usei ele no gráfico e ele está aqui como item mestre, ele não precisa existir lá. Então, eu particularmente, eu prefiro primeiro crio uma pasta, tá? Crio o objeto, faço todas as configurações nele, depois que ele está pronto eu adiciono como item mestre e excluo, e aí adiciono no gráfico. E aí ele fica só no gráfico, e quando eu preciso fazer alguma manutenção no pop-up aqui do gráfico, eu venho aqui no item mestre e faço essa alteração. Claro que se não for um objeto que já está realmente em alguma pasta. Se é um objeto que você já usa em alguma pasta, você só adiciona ele, não precisa nem ser item mestre, nada disso. Beleza? Tranquilo? Gostou? Se inscreve, deixa o like. Até o próximo vídeo. Tá esperando alguma coisa? No final sempre faço uma gracinha. Não vai ter gracinha não. Nem sei o que fazer mais. Já tô ficando sem criatividade. Seleciona o município, já vai direto para lá. Só municípios com a letra A. Eu esqueci de mostrar isso aqui, ó. Quando eu clico aqui e eu procuro aqui, ó, C cedilha A I, ele já tá fazendo o like, né? Ele já coloca asterisco sozinho, ó. Tá, quer ver, ó? Vou limpar tudo, ó. Se eu procurar aqui, ó, Acre, não tem asterisco, tá vendo? É o que começa. Mas se eu clicar aqui, ele já vem com um asterisco assim, ó. Olha lá. Tá vendo? Ele já está procurando no meio da palavra porque ele já traz o asterisco. Como é que faz isso? Pesquisa, modo de pesquisa Coringa.
propriedades do filtro, seleciona o campo, nas propriedades do campo tá aqui, ó, pesquisa, modo de pesquisa Coringa, daí vai acontecer isso. E para ficar essa caixinha de seleção aqui, modo de caixa e exibição compacta. Um abraço. Deixa o like aí, rapaz. Vai embora sem se inscrever, não. Aprendeu. Agora é só